Tu já teve a sensação de que todo mundo tá andando, tá conquistando coisas e tu continua parada? Tu entra nas redes sociais e parece que todo mundo já decidiu, já tá estável, já tá ganhando dinheiro, já tá, entre aspas, na frente. E tu pensa que deveria estar mais avançada. Eu quero falar sobre uma sensação que muitas pessoas carregam em silêncio, a sensação de estar atrasada. Mas vamos olhar isso com mais profundidade. A sensação de atraso raramente vem de um relógio real. Ela vem de comparação. E comparação quase sempre usa uma régua que é invisível e, na maioria das vezes, bem injusta. Uma régua que tu nem percebe que está usando. Tu começa a medir tua trajetória com base na linha do tempo de outra pessoa. Só que tem um detalhe que quase ninguém considera. Tu não conhece os conflitos que ela abriu mão de resolver. Tu não conhece o preço emocional que ela paga. Só que tem algo muito importante aqui. Cada decisão que tu tomou até hoje foi feita com o nível de consciência que tu tinha naquele momento. Não existe uma escolha que é feita no vazio. Existe escolha que é feita dentro de um contexto emocional, familiar e também de maturidade. Quando tu olha para trás com a consciência de hoje, é muito fácil julgar essa versão antiga de ti mesma. Mas isso não é maturidade. Isso é uma autocobrança que é disfarçada de produtividade. E exigência excessiva gera ansiedade, gera insegurança e uma pressa que não é tua. Porque tu tá comparando o teu bastidor com o palco dos outros. Tu não vê as dúvidas, os conflitos, os medos que as outras pessoas enfrentaram. Tu só vê o resultado editado. E aí nasce a sensação de atraso. Existe uma fantasia muito forte na nossa cultura. A ideia de que a trajetória ideal é linear. A gente vai estudar, a gente vai escolher, crescer, a gente se estabiliza e prospera. Só que o nosso desenvolvimento, ele não é linha reta. Ele é cheio de revisões, de conflitos, de pausas e também de recomeços. Às vezes, a sensação de atraso não significa que tu ficou para trás. Significa que tu começou a questionar escolhas que antes elas estavam sendo feitas automaticamente. E o questionamento é sinal de consciência, não de fracasso. Outra coisa muito importante. A comparação muitas vezes funciona como uma defesa. É mais fácil dizer eu tô atrasada do que perguntar eu tô vivendo segundo expectativas que nunca foram realmente minhas? Porque quando tu começa a questionar isso, tu precisa assumir a responsabilidade pelas próximas decisões. E isso dá medo. A carreira, ela não é uma corrida de 100 metros. Ela é construção da nossa identidade. E identidade não se constrói no ritmo dos outros. Muitas pessoas que eu atendo não estão atrasadas. Elas estão desconectadas de si mesmas. Elas estão vivendo segundo critérios que foram herdados, não escolhidos. E quando tu tá desconectada dos teus valores, das tuas habilidades e do teu momento de vida, qualquer caminho parece errado. Sempre vai parecer que tu tá fora do lugar. Eu gosto de pensar na escolha profissional como plantar uma árvore. Existe um tempo em que vai acontecer um enraizamento invisível. Se tu planta uma semente hoje e amanhã ela não virou uma árvore adulta, tu não diz que ela fracassou. Tu entende que existe um tempo dela enraizar, dela crescer. Mas contigo, tu não tem essa mesma gentileza. A autonomia profissional não é a gente acelerar as coisas, é a gente conseguir sustentar escolhas que são conscientes. Então, talvez, ao invés de entender que tu tá atrasada, seria importante ao menos tu te questionar. Será que eu tô vivendo segundo critérios que fazem sentido para mim ou segundo expectativas que são externas? Porque às vezes a sensação de atraso é só um sinal de desalinhamento. E desalinhamento se resolve com consciência, não com pressa. E quando tu tem clareza dos teus critérios, o tempo ele deixa de ser uma ameaça e vira um processo.
Então, a partir disso, eu quero te propor um exercício simples. Reflete sobre isso e anota depois para poder revisar. O que eu quero construir nos próximos 2 anos? O que é prioridade para mim agora, considerando o meu momento de vida? Que tipo de trajetória combina com quem eu realmente sou? O que eu valorizo na minha vida profissional hoje? E quais são os valores que eu não estou mais disposta a negociar? Quando tu responde isso com honestidade, a comparação ela perde a força. Tu não tá atrasada, tu pode estar em processo, e processo não é sinônimo de fracasso. É sinal de que tu tá tentando fazer escolhas com mais consciência, e isso por si só já é maturidade. A sensação de atraso, ela pode ser muito dolorosa, mas ela também pode ser o começo de uma escolha mais consciente. Se esse vídeo fez sentido para ti, compartilha com alguém que vive se comparando e se sentindo atrasada. Um beijo e até o próximo vídeo.